Leitura do livro de Neemias, capítulos 5 a 8, na versão da Bíblia King James, 1611, que é uma marca da BV Books. Neemias, capítulo 5. E houve um grande clamor do povo e das suas esposas contra os judeus, os seus irmãos. Porque havia quem dissesse: nós, os nossos filhos e as nossas filhas, somos muitos. Por isso, nós apanhamos milho para eles, para que possamos comer e viver. Havia também alguns que diziam: nós empenhamos as nossas terras, vinhedos e casas, para que possamos comprar milho por causa da fome. Havia também quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei e sobre as nossas terras e vinhedos. Contudo, agora nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, os nossos filhos como os seus filhos, e eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem servos, e algumas das nossas filhas já são sujeitas à servidão. Tampouco está ao nosso alcance redimi-los, porque outros homens detêm as nossas terras e vinhedos. E eu fiquei muito irado quando ouvi o seu clamor e estas palavras. Então consultei comigo mesmo e repreendi os nobres e os governantes e disse-lhes: vós exigis usura de cada um do seu irmão, e eu convoquei uma grande assembleia contra eles. Eu lhes disse: nós, segundo a nossa capacidade, temos redimido os nossos irmãos judeus, os quais foram vendidos aos pagãos, e vós vendereis os vossos irmãos? Ou serão eles vendidos para nós? Eles então retiveram a sua paz e não acharam nada para responder. Disse eu também: não é bom isto que fazeis. Não deveríamos nós andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos pagãos, os nossos inimigos? De modo semelhante, eu e os meus irmãos e os meus servos podemos exigir deles dinheiro e milho. Rogo-vos, deixemos de fora esta usura. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, os seus vinhedos, os seus olivais e as suas casas, também a 100ª parte do dinheiro e do milho, do vinho e do azeite, que vós exigistes deles. Eles então disseram: nós lhes restituiremos e não exigiremos nada deles. Assim faremos como tu dizes. Então eu chamei os sacerdotes e tomei deles um juramento de que eles fariam de acordo com esta promessa. Também sacudi o meu colo e disse: assim Deus sacuda todo homem da sua casa e do seu trabalho, o qual não cumprir esta promessa. Assim seja ele sacudido e esvaziado. E toda a congregação disse: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez acordo com esta promessa. Além disso, a partir do momento em que eu fui indicado para ser o seu governador na terra de Judá, do 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, eu e os meus irmãos não temos comido pão do governador. Porém, os governadores anteriores, que haviam estado antes de mim, foram imputáveis diante do povo e tomaram-lhe pão e vinho, além de 40 shekels de prata. Sim, até os seus servos tinham domínio sobre o povo, mas eu não fiz assim por causa do temor a Deus. Sim, além disso, eu continuei na obra desta muralha. Tampouco compramos terra, e todos os meus servos foram reunidos para lá trabalhar. Havia à minha mesa, além dos judeus e soberanos, 150 que vinham ter conosco dentre os pagãos que estão ao redor de nós. Ora, aquilo que era preparado para mim diariamente era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves eram preparadas para mim, e uma vez a cada 10 dias, provisão de todo tipo de vinho. Contudo, não exigi o pão do governador, porque a servidão era pesada sobre este povo. Pensa em mim, meu Deus, para o bem,
de acordo com tudo que tenho feito por este povo. Neemias, capítulo 6. Ora, sucedeu que quando Sambalate e Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos ouviram que eu havia edificado a muralha e que não havia fenda, embora naquele tempo eu não tivesse posto as portas nos portões, que Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, reunamo-nos em algumas das aldeias da planície de Ono. No entanto, eles pensavam em me fazer mal. E enviei-lhes mensageiros dizendo: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixo e desço até vós? Todavia, desta forma enviaram a mim 4 vezes e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: É relatado entre os pagãos, e Gesem o disse, que tu e os judeus pensam em se rebelar. Por esta causa tu edificas a muralha, para que possas ser o seu rei, segundo estas palavras. E tu também indicaste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Há um rei em Judá, e agora isto será relatado ao rei, segundo estas palavras. Vem, portanto, agora e consultemos juntamente. Então mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu as inventa do teu próprio coração, porque todos eles nos fizeram temerosos, dizendo: As suas mãos serão enfraquecidas da obra, para que ela não seja feita. Agora, portanto, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Depois eu fui à casa de Semaías, o filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava recluso, e ele disse: Reunamo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as portas do templo, porque eles virão te matar. Sim, à noite virão matar-te. E eu disse: Deveria um homem como eu fugir? E quem há que, sendo como eu sou, entraria no templo para salvar a sua vida? Eu não entrarei. E eis que eu percebi que Deus não lhe havia mandado, mas que ele pronunciava esta profecia contra mim, porquanto Tobias e Sambalate lhe haviam contratado. Para isso ele foi contratado, para que eu ficasse temeroso e assim fizesse e pecasse, e para que pudesse ter assunto para um mau relato, para que eles pudessem me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e da profetisa Noadias, e do restante dos profetas que quiseram me atemorizar. Assim foi terminada a muralha no 25º dia do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, tendo ouvido todos os nossos inimigos e todos os pagãos que estavam junto a nós, ficaram muito desanimados aos seus próprios olhos, porque perceberam que esta obra fora feita pelo nosso Deus. Além disso, naqueles dias os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porquanto havia muitos em Judá aliados a ele, porque ele era o genro de Secanias, o filho de Ará, e o seu filho Joanã havia tomado a filha de Mesulão, o filho de Berequias. Eles também relataram as suas boas obras diante de mim e proferiram as minhas palavras a ele. E Tobias enviava cartas para me atemorizar. Neemias, capítulo 7. Ora, sucedeu quando a muralha estava edificada, e eu tinha posto as portas, e os porteiros e os cantores e os levitas estavam indicados, que eu dei ao meu irmão Anani e Ananias, o governante do palácio, incumbência sobre Jerusalém, porque ele era um homem fiel
e temia a Deus mais do que muitos. E eu lhes disse: não deixeis que os portões de Jerusalém sejam abertos até que o sol esteja quente, e enquanto eles estiverem ali de pé, que fechem as portas e travem-nas com barras e indiquem guardas dos habitantes de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um para estar na frente da sua casa. Ora, a cidade era extensa e grande, mas o povo nela era pouco, e as casas não estavam edificadas. E o meu Deus pôs no meu coração de reunir-me com os nobres e os governantes e o povo, para que eles pudessem ser considerados por genealogia. E achei um registro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele achei escrito: estes são os filhos da província que saíram do cativeiro, daqueles que haviam sido levados, os quais Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia levado consigo, e retornaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, que vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardoqueu, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. O número, refiro-me dos homens do povo de Israel, era esse: os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os filhos de Quiriate-Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmais, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens de outra Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 963. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, e os filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queróis, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana,
os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusessim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete e Azebaim, os filhos de Amon. Todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão eram 392. E estes foram os que subiram de Tel-Melá, Tel-Arza, Querube, Adom e Imer, mas eles não conseguiram apresentar a casa do seu pai, nem a sua semente, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual tomou uma das filhas de Barzilai, o gileadita, como esposa, e foi chamado segundo seu nome. Estes buscaram o seu registro entre aqueles que foram considerados pela genealogia, mas não foram achados. Por isso foram eles como imundos e excluídos do sacerdócio. E o Tirsarta disse-lhes para que eles não comessem das coisas santíssimas, até que ali se pusesse de pé um sacerdote com Urim e com Tumim. E toda a congregação junta era de 42.360, fora os seus servos e as suas servas, dos quais havia 7.337, e eles tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, e suas mulas, 245. Os seus camelos, 435, e 6.720 jumentos. E alguns dos chefes dos pais doaram para a obra. O Tirsarta deu ao tesouro 1.000 dáricos de ouro, 50 bacias, 530 vestes sacerdotais. E alguns dos chefes dos pais doaram ao tesouro da obra 20.000 dáricos de ouro e 2.200 libras de prata. E aquilo que o restante do povo doou foi 20.000 dáricos de ouro e 2.000 libras de prata e 67 vestes sacerdotais. Assim os sacerdotes e os levitas e os porteiros e os cantores e alguns do povo e os netineus e todo Israel habitaram nas suas cidades. E quando o 7º mês chegou, os filhos de Israel estavam nas suas cidades. Neemias capítulo 8. E todo o povo se reuniu como um só homem na rua que estava diante do portão da água. E eles falaram a Esdras, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, a qual o Senhor havia ordenado a Israel. E o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E ele leu ali diante da rua que estava diante do portão da água, desde a manhã até o meio-dia, diante dos homens e das mulheres e daqueles que conseguiam entender, e aos ouvidos de todo o povo que estava atento ao livro da lei. E Esdras, o escriba, pôs-se em pé sobre um púlpito de madeira,
o qual eles haviam feito para o propósito. E ao seu lado pôs-se em pé à sua direita Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Uquias, e Maacéias, e à sua esquerda Pedaías, e Misael, e Malquias, e Azum, e Asbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé, e Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, erguendo as suas mãos. E eles curvaram as suas cabeças e adoraram o Senhor com as suas faces voltadas para o chão. Além disso, Jesua, e Bani, e Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas fizeram com que o povo entendesse a lei, e o povo se pôs em pé no seu lugar. Assim eles liam no livro da lei de Deus distintamente, e davam sentido e faziam com que eles entendessem a leitura. E Neemias, que é o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este dia é santo ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis nem pranteeis, porque todo o povo chorou e ouviram as palavras da lei. Então lhes disse: Segue o vosso caminho, comei a gordura e bebei a doçura, e enviai porção para aqueles que nada foi preparado, porque este dia é santo ao nosso Senhor. Nem estejais contritos, porquanto a alegria do Senhor é a vossa força. Assim os levitas silenciaram todo o povo, dizendo: Retenhais a vossa paz, porque o dia é santo. Tampouco fiqueis angustiados. E todo o povo seguiu seu caminho para comer e beber, e para enviar porções, e para fazer grande júbilo, porque eles haviam entendido as palavras que lhes foram declaradas. E no segundo dia foram reunidos os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, a saber, para entenderem as palavras da lei. E eles acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por Moisés que os filhos de Israel deveriam habitar em tendas na festa do 7º mês, e que eles deveriam publicar e proclamar em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Sai para o monte e apanhai ramos de oliveira, e ramos de pinheiro, e ramos de murtas, e ramos de palmeira, e ramos de árvores espessas, para fazer tendas, como está escrito. Assim o povo saiu e os trouxeram, e fizeram para si tendas, cada um sobre o teto da sua casa, e nos seus átrios, e nos átrios da casa de Deus, e na rua do portão da água, e na rua do portão de Efraim. E toda a congregação daqueles que tinham voltado do cativeiro fez tendas, e se assentou debaixo das tendas, porque não tinham feito assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Além disso, dia após dia, do primeiro dia até o último dia, ele lia no livro da lei de Deus. E eles guardaram a festa dos 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, de acordo com o costume. Concluímos mais um dia programado em nosso plano de leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Se você quer fazer essa leitura junto conosco, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho. Você também pode fazer o download do plano de leitura bíblica no link que está na descrição desse vídeo. E se fazendo essa leitura você se sente grato por conhecer a Palavra de Deus, lembre-se de deixar um like e assim nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas. Por hoje eu fico por aqui.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.